sai da tua terra e da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Gênesis 12:1. Em Ur dos Caldeus, um homem chamado Abraão habitava no coração da Mesopotâmia antiga, onde os deuses eram moldados pelo barro das mãos dos homens. Mas, em seu íntimo, sentia um vazio que nenhum ídolo poderia preencher. A cada dia que passava, a ausência de filhos pesava sobre seu coração, uma sombra na cultura idólatra em que vivia. Em uma noite quieta, sob a luz pálida das estrelas, Abraão se retirou para orar, buscando um significado mais profundo para sua existência. Foi então que ouviu uma voz, clara e distinta, que ressoou em seu ser: sai da tua terra e da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. O espírito de Abraão se agitou, misturando temor e esperança. Ele olhou para sua casa, carregada de memórias e vínculos, e ponderou sobre o que significaria deixar tudo isso para trás em busca de uma promessa que parecia tão distante. Mas, aos 65 anos, ele sabia que essa jornada seria tanto física quanto espiritual. Quando decidiu partir, sua família se juntou a ele, embora com certo ceticismo. Por onde passavam, as provações começaram a surgir. A fome os forçou a descer ao Egito, lugar onde a corrupção e a idolatria eram ainda mais intensas. Abraão temia por sua esposa, Sara, e a beleza dela poderia levá-los a uma tragédia. Assim, em meio à sua luta interna entre a fé e a proteção, ele disse: diga que você é minha irmã. Era uma escolha que deixava à mostra sua fragilidade diante de uma situação hostil. Enquanto as caravanas passavam e os deuses egípcios clamavam por devoção, a promessa de Deus não se apagou. Todo o desafio fez com que Abraão refletisse sobre a palavra que receberá, uma descendência numerosa como as estrelas e os grãos de areia. Mas, o tempo seguia, e a dúvida começou a ecoar em seu coração: como, Senhor? Como poderei ser pai de uma grande nação se eu e Sara somos já tão idosos? No entanto, em noites longas, Deus reafirmou seu pacto. Olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. Essa imagem reacendeu a esperança em Abraão, mas logo ele enfrentou um dilema ainda mais angustiante: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e oferece-o em holocausto. Gênesis 22:2. Como obedecer a um Deus que lhe pediu o que mais amava? Ele caminhou, mãos trêmulas, com Isaque ao lado. Cada passo era uma luta silenciosa, em busca de certeza em meio à incerteza. Em quem confiaremos? Ecoava em sua mente enquanto se preparava para o sacrifício. O monte exibia um cenário terreno ao mesmo tempo magnífico e aterrorizante. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. Então, com a faca erguida, o clímax de sua história se aproximou. Como poderia um pai sacrificar seu único filho e ainda assim ser o pai de uma grande nação? O dilema da fé e da dor se entrelaçava, deixando um eco de incertezas. No momento final, a resposta divina estava prestes a ser revelada, mostrando que as promessas de Deus nunca falham, e que mesmo nas mais profundas crises, a fé se torna o abrigo seguro onde Deus novamente se revela aos seus. O silêncio que pairava sobre o monte era profundo, um silêncio carregado de expectativa e temor. O sol da manhã começava a surgir no horizonte, mas a luz que abrasava o coração de Abraão não vinha de sua fonte, mas do clamor de sua fé e da certeza inabalável de que Deus estava com ele. Ele olhava para Isaque, que carregava as madeiras do sacrifício nas costas, indefeso e desprevenido. O peso da dor se tornava quase insuportável, um fardo que o transcendente não podia conceber. Pai, chamou Isaque com a voz suave e inocente, onde está o cordeiro para o holocausto? As palavras do filho cortaram Abraão como uma lâmina. Deus proverá para si mesmo o cordeiro, respondeu ele, a voz tremendo, mas resoluta. Era um ato de fé,
um eco da promessa de que Deus cuidaria de seus escolhidos, mesmo quando tudo parecia ter chegado ao fim. Ao chegarem ao local designado, Abraão ergueu um altar de pedras, cada uma carregando a angústia de sua luta interna. Ele atou Isaque e o colocou sobre a lenha, enquanto o coração lhe pulsava forte, repleto de medos e esperanças conflitantes. Levantando a faca, seus pensamentos eram um tumulto. Ó Senhor, não posso, murmurou, a dor se agarrando ao seu ser. Mas ele não podia esquecer a voz que o havia chamado, a mesma que prometeu fazer dele uma grande nação. Foi quando o céu, que parecia tão distante no início da jornada, irrompeu em majestade. Uma voz retumbante fez o próprio chão tremer: Abraão, Abraão. Abraão se deteve, o coração acelerado, as lágrimas brotando em seus olhos. Aqui estou, Senhor, respondeu ele, e um fôlego de esperança surgiu nas profundezas de seu ser. Não estendas a tua mão sobre o rapaz, ordenou a voz, repleta de autoridade. Porque agora sei que temes a Deus, visto que não me negaste o teu filho, o teu único filho. Abrindo os olhos, Abraão viu, preso pelos arbustos, um cordeiro. A providência divina se manifestava em cada detalhe, revelando que Deus, mesmo nas dores e nas provas, nunca abandona aqueles que confiam nele. Com um coração aliviado, Abraão sacrificou o cordeiro em lugar de Isaque, e em um momento de transfiguração espiritual, ele conheceu a Deus como Jeová Jiré, que significa o Senhor proverá. A experiência moldou não apenas seu caráter, mas também a nação que viria a surgir dele, fundamentada na fé que foi testada e que triunfou. A vida em sua tenda estava prestes a mudar. A bênção que Deus havia prometido agora tinha uma nova dimensão. Darei à tua descendência como as estrelas do céu e como as areias que estão à beira do mar, a voz de Deus ecoou em sua alma, reafirmando o pacto que ele havia feito. A prova tinha se transformado em uma promessa mais gloriosa, preparando os caminhos de uma nação. Mas o próprio Abraão não sabia que aquele teste de fé se tornaria uma sombra do que estava por vir, uma prefiguração do sacrifício final que mudaria o mundo. Em um futuro distante, um outro filho seria levado ao altar, e na montanha onde Abraão subiu, outro sacrifício se apresentaria, um cordeiro perfeito, que levaria sobre si o pecado da humanidade. E assim, o céu se iluminou novamente sobre o monte, não apenas por meio da luz do sol, mas por uma revelação que se desdobraria através dos séculos. Porque Deus sempre tem um plano, pensou Abraão. E assim como me provou, ele nos prova para nos lembrar que é fiel. Aquela confiança no caráter de Deus se tornaria herança de geração em geração. Mas, naquele instante, o que Abraão não sabia era que o maior dos testes ainda estava por vir, e que sua história estava apenas começando a entrelaçar-se com o destino da humanidade. Afinal, o cotidiano se transforma em sagrado, quando a obediência toca a divindade, revelando a suprema soberania de Deus. Quais seriam os destinos traçados por essa promessa? Somente a eternidade poderia revelar. E assim, depois daquela prova de fé, Abraão desceu do monte com Isaque ao seu lado, os olhos agora iluminados por uma esperança renovada. A brisa suave sussurrava entre as árvores, como se toda a criação celebrasse a fidelidade de Deus. No caminho de volta, Abraão não conseguia afastar de sua mente as palavras do Senhor: agora sei que temes a Deus. Essa nova compreensão não só afirmava sua fé, mas o vestia com um propósito ainda mais profundo. Chegando à sua tenda, Agar, confusa e aflita, aguardava ansiosamente por notícias. O olhar de Abraão, antes atormentado pela incerteza, agora refletia uma luz que ela mal reconhecia. Então foi tudo segundo o plano de Deus, disse a ele, com a esperança finalmente se renovando em seu coração. Contou-lhe tudo como havia acontecido, e, com cada palavra, Agar se sentiu cada vez mais acolhida na promessa que Deus fizera a Abraão. Deus proverá, repetiu ela, essa vez em tom de adoração. Abraão sorriu, pois ele sabia que aquele foi apenas o começo de uma jornada não só de sobreviver, mas de viver as ricas promessas do Senhor. Isaque, agora mais próximo do pai e da mãe, começou a compreender o significado maior do que acontecerá, da vida que fora poupada por um plano divino. Entretanto, ao cair da noite, um novo sentimento apossou-se de Abraão. Enquanto os estalos do fogo iluminavam o interior da tenda, o Senhor visitou-o mais uma vez em sonho. Abraão,
ecoou uma voz suave e mais firme, ouvirei o clamor de tua descendência. Eu tenho caminhado com você e com cada geração que virá após você. Prepararei um caminho para a terra que prometi. O coração de Abraão palpitava com reverência. Aquela voz não apenas o acalmava, mas também o instigava. Senhor, como posso saber que estas coisas hão de se cumprir? Questionou ele, com incertezas e anseios. E Deus, em sua infinita bondade, revelou-lhe um ritual sacrificial que testaria a aliança que estabeleceram. As palavras proferidas durante aquela noite se tornaram um pacto eterno, gravado em seu ser: este é o sinal da minha permanência com você. Abraão fez o que o Senhor instruíra, preparando os animais e aguardando o cair de um profundo sono que teve um gosto amargo de temor e grande expectativa. Nas sombras da noite, a terra começou a tremer, e Deus falou através de visões sombrias, revelando a Abraão um futuro não apenas para sua própria linhagem, mas para todas as nações da terra. Saiba que a tua descendência será peregrina em terra estranha e será sujeita à opressão, mas eu a liberei. Abraão, para que a justiça prevaleça, vai ser necessário que estes eventos se cumpram ao longo de muitos anos, mas eu estarei com eles, prometeu o Senhor. O peito de Abraão se encheu de dor ao pensar no sofrimento que esperava sua descendência, mas uma certeza confortante permeou seu espírito: eles sairão com grande riqueza, ecoou a voz divina, entregando a Abraão a esperança que se mesclava com a tribulação. Assim, Abraão despertou daquela visão com um entendimento mais profundo da soberania de Deus. Ele percebeu que o seu próprio sacrifício não havia sido em vão, mas um reflexo da dor que ainda viria a atravessar sua linhagem. A promessa de Deus estava se desdobrando como um véu muito maior, levando-o a olhar além do horizonte para o cumprimento das profecias. O que ele não sabia era que, entre as questões do tempo e da eternidade, um novo sacrifício aguardava a humanidade, um plano de redenção que ecoaria através dos séculos. No entanto, cada etapa da jornada se molda pela confiança em minha fidelidade, disse o Senhor em sua mente, enquanto Abraão se perdia nesses pensamentos profundos. Assim, ele se levantou, e, com renovado vigor, dirigiu-se à sua família, pronto para proclamar as maravilhas de Deus. E assim, o futuro se revelava aos poucos, como inúmeras estrelas surgindo no céu noturno, um brilho que refletia o desígnio divino e que traçava o caminho para a consumação de uma aliança eterna. Que novos destinos e renovações aguardavam a linhagem de Abraão? Somente o tempo, em sua sabedoria, revelaria. Na clareza do novo dia, Abraão levantou-se com o coração repleto de determinação. As palavras do Senhor ainda ressoavam em sua mente, como um eco glorioso de promessas e esperança. Ele sabia que o seu caminho era parte de um plano eterno, que transcendia seu entendimento. Abraão reuniu sua família ao redor da mesa, e com sinceridade no olhar, começou a relatar as visões que o Senhor lhe havia mostrado. Meus amados, disse ele, hoje somos parte de uma história que Deus está preparando. A nossa linhagem não é apenas um legado de homens, mas a promessa de um futuro que brilhará como as estrelas do céu. Isaque, que ouvirá palavras de poder e de divindade, fitou o pai com olhos reluzentes de expectativa. Pai, o que acontecerá com nossa família então? Questionou ele, com uma curiosidade inocente. Abraão respondeu: seremos chamados e levaremos o nome do Senhor a cada geração. Contudo, haverá desafios, e devemos estar preparados para enfrentar a adversidade que se coloque em nosso caminho. O Senhor já nos advertiu que a descendência enfrentará provações, mas ele também assegurou que a nossa saída será gloriosa. Agar, ouvindo as palavras de Abraão, sentiu um novo fervor em seu espírito. Ela percebeu que a promessa não se restringia a um único indivíduo, mas a um povo que, como o vento que sopra sobre as planícies, teria sua liberdade, mais importante, a sua presença constante. Enquanto o sol se punha, as sombras dançavam ao redor da tenda. Abraão se retirou para um local de silêncio e oração, buscando mais revelações do Senhor. A noite caía, e a escuridão envolvia tudo ao redor, mas ele não temia, pois a luz do Senhor iluminava sua alma. Na solitude, ele implorou: ó Deus, forte e majestoso, revele-me mais sobre a jornada de nossa descendência. Como enfrentarão a opressão? Como eu posso preparar Isaque para o que virá? E assim, uma visão se desdobrou diante de Abraão. Ele viu que os filhos de Israel estavam se multiplicando, como as estrelas nos céus.
A alegria de sua grandiosidade, porém, foi ensombrada pelas forças opressoras que tentavam esmagá-los. Sussurros de dor e clamor eram ouvidos, mas ao mesmo tempo, a mão de Deus se estendia como uma âncora, oferecendo salvação. No instante em que a visão terminou, o coração de Abraão acelerou, cheio de compaixão e dor. O Senhor, em sua infinita sabedoria, falou com clareza. Abraão, a opressão não será para o fim, mas para um novo começo. A redenção e a liberdade estão entrelaçadas no meu plano. Com a manhã seguinte, Abraão dirigiu-se a uma colina, e ao olhar o horizonte, ele viu não apenas a terra de Canaã à sua frente, mas também um futuro de esperança e trevas que coexistiriam. Ele clamou ao Senhor: que venha o que vier, estarei ancorado em tuas promessas. Então, Deus falou novamente, garantindo a Abraão que novas alianças se formariam e que os corações duros se tornariam férteis para receber a verdade. Ele revelaria a sua própria natureza, e através do sofrimento, a justiça jorraria como um rio. E assim, a história de Abraão e sua descendência continuava a se desenrolar, imersa em um enredo divino que abrangia gerações. O que ele não sabia, no entanto, era que a chave de sua linhagem aguardava o amanhecer de um novo pacto, um cordeiro que seria sacrificado, não apenas para o seu povo, mas para a humanidade. Abraão olhou para o céu, onde as estrelas brilhavam intensamente. Qual será o desfecho de tudo isso? Pensou ele. E a resposta estava prestes a fazer a história se transformar, deixando seu coração pulsar com a expectativa do que o Senhor ainda realizaria. A promessa de um grande libertador ainda estava por vir, e a certeza de que tudo estava sob controle de Deus ressoava em seu espírito. Na alvorada de um novo dia, quando os primeiros raios do sol banharam a tenda de Abraão em luz dourada, ele sentiu um peso de expectativa em seu coração. As promessas de Deus não apenas ecoavam em sua mente, mas também pulsavam como um tambor em seu ser. Ele sabia que a jornada de sua família estava prestes a ganhar novos contornos, e um desafio ainda maior se aproximava. Isaque, que olhava para o pai com uma mistura de admiração e preocupação, aproximou-se. Pai, o que devemos fazer? Como poderemos passar por essa jornada? Abraão, com a sabedoria adquirida ao longo dos anos e na comunhão com o Altíssimo, respondeu: devemos lembrar que Deus não nos abandonará nas provações. Nossa fé deve ser nosso escudo contra a incerteza. Abraão então decidiu reunir sua família. Hoje, declarou com firmeza, prepararemos um sacrifício ao Senhor. Que este ato nos lembre de sua presença em cada passo que damos. Agar, que sempre se mostrava atenta às instruções do patriarca, acenou em aceitação, sentindo a responsabilidade do momento. Enquanto os preparativos para o sacrifício prosseguiam, uma nuvem obscureceu o céu, como se o próprio universo estivesse em sintonia com as intercessões de Abraão. As almas dos povos ao seu redor não estavam alheias ao que se desenrolava, e os ecos de um clamor distante começaram a soar. Por um breve momento, o som de choros e lamentações se ergueu do horizonte, deixando todos em sua comitiva inquietos. Abraão, ouvindo a tumultuada melodia que cortava o silêncio da manhã, olhou em direção à origem do clamor. Seus olhos se fixaram em uma coluna de poeira que se elevava no ar, como se um exército estivesse marchando a caminho de suas terras. Com um coração acelerado, ele disse a Isaque e Agar: preparem-se, meus amados. A opressão está se aproximando, e a hora da prova está próxima. Isaque, perplexo mas destemido, interpelou: pai, será que não podemos fazer nada contra isso? Abraão, sentindo a profundidade da responsabilidade que pesava sobre seus ombros, respondeu: o que podemos fazer é orar e confiar, meu filho. O Senhor já nos prometeu que a nossa descendência herdará as promessas. Nós devemos ser fiéis, mesmo nas trevas. Com o coração aperfeiçoado pela esperança e imposição do temor de Deus, Abraão dirigiu-se ao altar preparado. Ele elevou suas mãos ao céu e clamou firmemente: ó Senhor, Deus de nossos pais, ouvi nossas súplicas. Que tua mão poderosa se estenda sobre nós e que teu plano supremo se cumpra em meio às adversidades. A atmosfera ao seu redor parecia tremer na reverência de seu clamor, e um silêncio sagrado se apoderou do lugar. Um ruído distante fez-se ouvir mais uma vez, dessa vez como um sussurro de ventos que traziam promessas de mudança. No mesmo instante, uma visão atravessou a mente de Abraão,
um plano ainda mais grandioso começando a se desenrolar em sua alma. Ele viu nuvens negras cobrindo uma terra, mas também uma grande luz surgindo dentro delas, formada por figuras que simbolizavam libertação e salvação. A visão mostrava gerações perdidas, afligidas, mas que se levantariam em um exército de justiça. Seria na dor que um grande portador de esperança surgiria, um Messias, que uniria o povo em um novo pacto. Assim, o sacrifício foi aceito, e a presença do Senhor envolveu a cena, fortalecendo a fé de Abraão. Ele sabia que esses desafios não eram meras provações, mas oportunidades sagradas para que a glória de Deus se manifestasse. Sabia também que a aflição que se avizinhava era apenas um passo para a redentora história que se desenrolaria. Com um coração ardendo, Abraão olhou para o céu mais uma vez. Senhor, qual é o próximo passo em teu grande plano? Revela-me, para que eu possa guiar minha família na história que virá. E no profundo silêncio que se seguiu, uma nova revelação nascia, trazendo indícios que a obra do Senhor era mais vasta do que ele jamais poderia imaginar. Sabia que algo monumental estava à espreita, e que a promessa de um Salvador, uma luz no meio da escuridão, estava prestes a transcender gerações e reescrever a história da humanidade. A certeza fervilhava em seu espírito. O futuro deles estava atrelado ao propósito eterno de Deus, e a mensagem de redenção se intensificava em seu âmago. Quando a escuridão finalmente se separou do amanhecer, Abraão permaneceu em profunda contemplação. O fogo do sacrifício ainda queimava e seu brilho dançava nas sombras, enquanto sua alma se agitava em busca de direção. Ele sentiu que a grande obra de Deus estava prestes a se revelar, não apenas a ele, mas a toda a sua descendência. Isaque, percebendo o torvelinho de pensamentos em seu pai, disse: Pai, que visões são essas que te inquietam? O que o Senhor te revelou? Abraão virou-se para o filho, seus olhos ardendo com fervor, e respondeu: Meu amado Isaque, vejo um futuro que se desdobra em promessas e dificuldades. Vejo nós, como um povo escolhido, chamado para a grandeza, mas também sendo provados no fogo. Prepara-te, pois nossa jornada iniciará o cumprimento da aliança que o Senhor fez conosco. Agar, que se aproximara silenciosamente, percebeu a intensidade da conversa e exclamou: Mas, Senhor Abraão, que desafios nos aguardam? As vozes de dor que ouvimos ainda ecoam em nossos corações. Como poderemos enfrentá-los? Abraão, ouvindo a angústia em sua voz, as palavras de encorajamento brotaram de seu coração: Temos um Deus que luta por nós, Agar. Ele não nos abandonará. Cada lágrima que cai será uma semente de esperança. Através das tribulações, a glória de Deus se manifestará. Devemos nos manter firmes na fé. Sentindo que o tempo se apertava, Abraão se voltou para o caminho que levava à terra prometida. Ele não sabia o que viria a seguir, mas sabia que seu Deus era um Deus de promessas. Ele se lembrou das palavras do Senhor: Em ti serão benditas todas as nações da terra. Gênesis 12:3. Que luzia ardente invadiu seu ser, levando-o a confiar que a aflição que se aproximava havia sido predita e que, portanto, alguém de grande importância estava reservado para surgir de seu legado. E assim, sem hesitação, Abraão convocou todos os que estavam com ele. É tempo de partir. A nuvem que se aproxima pode trazer provações, mas também será um sinal do que o Senhor trará a seguir. Enquanto se preparavam, uma sombra rápida atravessou o céu, como um aviso da tempestade que se aproximava. O ar carregava uma tensão palpável, e os sons da distância pareciam pairar como um lamento coletivo, um anúncio de guerra. Ao longo da jornada, o espírito de Abraão estava em constante clamor. Ele buscava discernimento, perguntando ao Senhor sobre o que significavam as visões que tinha experimentado. Enquanto atravessavam campos e montanhas, ele sentia o peso das almas ao seu redor, percebia que toda a criação geme, aguardando a revelação dos filhos de Deus. Romanos 8:19. Quando o sol declinou no horizonte e o céu começou a escurecer, uma voz ressoou em seu coração, assegurando em meio à incerteza: Eu sou o Senhor, e tenho um plano para você e seus filhos. Não temais, pois ainda que as trevas se aproximem, será na escuridão que a luz mais intensa será revelada. A luz da esperança que ele tanto algazarrava a flor na escura noite. Com uma ousadia renovada, Abraão conclamou seu povo: Avante, irmãos,
pois as promessas de Deus são seguras. Em cada passo, as nações estarão valendo-se do que nos espera. O sopro do Espírito pareceu soprar entre eles, trazendo coragem mesmo quando as nuvens escuras obscureceram sua visão. À medida que atravessavam o vale, a cena diante deles começou a se transformar. Uma visão de fogo iluminava alianças em meio à escuridão. Abraão percebeu que a revelação que buscava estava mais próxima do que jamais imaginara. Um novo eco de palavras se formou em sua mente, e ele entendeu que não se tratava apenas de uma busca por liberdade, mas sim de um chamado que nasceria de sua linhagem, um libertador, um rei que salvaria seu povo. O que faremos então, Senhor? Guardava Abraão em seu íntimo, consciente de que a história deles estava prestes a entrelaçar-se com a de toda a humanidade. Em meio à dúvida, uma certeza crescia. Sabia que o plano de Deus não apenas afetaria sua própria vida, mas cada geração após ele. E quando cruzaram o último limite da visão, um novo mistério se formava, ainda não revelado, mas já pulsando no coração de Deus. Enquanto a noite se aprofundava, Abraão e seu povo encontravam abrigo sob as vastas estrelas que adornavam o céu. O fogo crepitava, repleto de calor e luz, um farol em meio à escuridão que parecia querer engolir tudo ao redor. Com o coração palpitante, Abraão sentiu a urgência de compartilhar a revelação que se formava em sua mente. Israelitas, filhos de Abraão! Exclamou ele. Acordai! Estamos prestes a nos tornar um grande povo. O Senhor nos escolheu para um propósito glorioso. Ele nos prometeu uma terra fértil, onde manarão leite e mel, e deseja que nos tornemos uma bênção para as nações. Mas antes, enfrentaríamos o fogo da provação, que nos purificará e nos preparará. As palavras de Abraão ecoaram entre o povo, aquecendo seu espírito desolado. Isaque, ao seu lado, sentiu uma onda de determinação fluir através dele. Pai, disse ele com fervor. Estamos prontos. Fiel é o Senhor, e em sua verdade confiaremos. Se a terra prometida está diante de nós, devemos avançar, mesmo que os desafios sejam grandes. Assim, sob o céu estrelado, com corações ardendo de fé, decidiram que ao amanhecer partirão. Mas antes de se deitarem, Abraão se afastou para orar. Ele se lançou em seu clamor diante do Senhor, desejando compreender melhor o chamado que sentia pulsar em seu ser. Ó Senhor dos exércitos, murmurou, separe-me do medo e da dúvida. Convida-me a entender mais a tua vontade. O que tu queres que eu veja? Como posso guiar meu povo em meio às incertezas? Em ti, confio que cada passo é ordenado, e que até mesmo nas sombras tu estás presente. Ao terminar sua oração, ele notou uma luz em sua visão, mais brilhante que as estrelas. Era uma presença envolvente, e Abraão caiu prostrado. A voz do Senhor ecoou nos seus ouvidos, como a brisa suave que toca as folhas. Abraão, escuta-me, disse a voz. Eu sou o Deus de teu pai, e o Deus das gerações futuras. Estou chamando você para libertar não apenas sua própria casa, mas um povo que será como as estrelas do céu em número. Eu requererei sacrifícios, sim, mas em cada ato, haverá propósito divino. Em tua linhagem, surgirá a luz que iluminará as nações. Um novo mandamento e nova aliança serei com eles. Preenchido de temor e reverência, Abraão viu a glória do Senhor se desdobrar em sua mente. Ele percebia agora que seu legado não era apenas uma terra, mas uma promessa de redenção. Aquelas palavras vibravam em seu ser, e cada batida de seu coração ressoava com a certeza de um plano que abarcava gerações. Quando chegou a manhã, a aurora iluminou seu rosto e entregou nova vida ao seu povo cansado. O entusiasmo crescia, e todos estavam prontos para partir. Agar, com lágrimas nos olhos, se aproximou de Abraão. O que acontecerá com nós, Senhor? Estou disposta a seguir, mas anseio pela tua certeza. Ó Agar, não temas, respondeu Abraão, com um olhar cheio de amor paternal. Deus já nos deu a certeza de que não nos deixará desamparados. Cada passo que damos em fé será repleto de oportunidades para testemunhar sua glória. Com a determinação renovada, eles juntaram suas coisas, prontos para a jornada que mudaria suas vidas. Porém, ao se prepararem, um vento frio soprou sobre os campos.
Abraão ergueu a cabeça e viu nuvens escuras no horizonte, ensombrando o futuro com mistério e temor. Mas no fundo do seu ser, a certeza do Senhor ardia. "Vinde comigo", disse ele, e seguiu à frente, determinado. Em cada prova que enfrentarmos, a mão do Senhor será revelada, e ainda que o caminho pareça íngreme, o desígnio divino nos acolherá e nos guiará. Assim será essa jornada. Então, ao cruzarem o marco da terra prometida, uma revelação ainda mais profunda se formava. Não apenas os planos para seu povo estavam sendo tecidos, mas algo excepcional estava para acontecer. O Senhor permitiria a prova máxima que revelaria a natureza de sua aliança. E na tempestade que se aproximava, Abraão soube que não era apenas um teste, era o amanhecer do coração glorioso de uma nova aliança. E assim, enquanto a tempestade se aproximava, uma nova confiança tomou conta deles, mas um novo mistério emergiu nas profundezas espirituais. O que é este sacrifício que vem? Que repercussão terá? Pois aflora dentro de nós a verdade de que o que Deus planejou transcenderá todo entendimento humano. Na alvorada, quando os primeiros raios do sol romperam o véu da noite, Abraão liderou seu povo com passos firmes em direção ao desconhecido. As nuvens ainda pairavam sobre eles, como um lembrete da tempestade a se aproximar, mas havia uma determinação inabalável nos corações de cada um. O Senhor tinha-lhes prometido uma terra, e em suas almas ardia a certeza de que caminhar confere o primeiro passo em direção ao cumprimento dessa promessa. "Avante!" bradou Abraão, a voz ressoando com poder. "A terra que o Senhor nos revelou é nossa, e não nos deteremos diante de desafios. Aquele que nos chamou é fiel e, em sua presença, não tememos." As famílias se mobilizavam. Agar, ao lado de Isaque, segurava a mão do filho, e a ansiedade misturava-se com a esperança em seu espírito. As palavras do patriarca ecoavam em suas mentes: "Estamos prestes a nos tornar um grande povo." E, enquanto marchavam, seus olhos se fixavam na terra a seu alcance, em cada colina que se desenhava à distância. Mas a pressão da tempestade não era apenas meteorológica. No fundo de suas almas, havia uma inquietude. Agar, sentindo a tensão aumentar, olhou para Isaque e perguntou: "Por que ainda não vimos as promessas do Senhor se cumprindo em nossos dias? O que nos aguarda além dessas colinas?" Isaque, com seu coração aguçado à palavra de Deus, respondeu: "Mãe, há mistério na providência divina. O Senhor nos prepara. Em cada instante, a sua mão opera para que tudo concorra para o bem daqueles que o amam. Devemos continuar firmes em nosso propósito." Os céus, agora divididos entre a luz e a escuridão, refletiam as lutas que estavam por vir. Abraão, percebendo a inquietação crescente entre seu povo, parou e clamou ao Senhor, entregando suas preocupações a ele. Nesse clamor, uma nuvem espessa se formou acima deles, e do céu, lembrou-se das promessas que Deus fez a ele, reafirmando sua aliança. "Ó Senhor, eu creio que nos guiarás", suplicou Abraão, sua voz ecoando em cada fibra de seu ser. "Revelai, Senhor, teus propósitos. Faze com que teu plano se desdobre diante de nossas vidas, mesmo que não possamos ver o caminho." Nesse momento de íntima comunhão, o Senhor respondeu a Abraão, e uma chama de luz brilhou em seu coração. "Abraão, e o que você está prestes a enfrentar é da minha vontade. O desafio será grande, mas em cada provação, eu moldarei o meu povo. O sacrifício que está prestes a ensejar não será em vão, pois criarão uma nação estabelecida sobre a minha aliança." As palavras do Senhor preencheram Abraão com um temor profundo, uma reverência que abençoava cada passo que estavam prestes a dar. Ele levantou os olhos e conduziu seu povo com mais fervor, mesmo enquanto a tempestade rugia ao longe. E assim, avançaram, com seus corações aperçados e ao mesmo tempo cheios de expectativa. Não sabiam o que exatamente enfrentariam, mas estavam certos de uma coisa: eram chamados para algo maior do que eles mesmos. O eco de sua marcha tornou-se uma canção de esperança, de determinação e de fé. Mas, naquela mesma hora, enquanto eles perseveravam, as forças adversárias observavam. No horizonte, uma sombra não só de bloqueio, mas de guerra espiritual começou a se manifestar. As trevas assentaram-se em um canto distante, e Abraão sentiu o frio sopro de um confronto iminente. O que se aproximava não seria apenas físico,
mas uma luta pela essência da promessa. Em meio a esta tensão, um novo mistério brotava nas profundezas do seu ser. O que exatamente o Senhor pede de nós nesta jornada? Como nosso sacrifício moldará nosso destino e o dos povos que ainda não conhecemos? A chamada divina pulsava, e uma nova revelação se aproximava, prometendo iluminar o caminho à frente, mesmo que a tempestade se erguesse. Assim, com seus passos firmes, as almas reunidas caminhavam para a promessa e o sacrifício se tornava uma questão urgente e sagrada no coração de Abraão e de sua linhagem. Enquanto a jornada prosseguia, o sol finalmente se elevou em todo o seu esplendor, embora a tempestade ainda espreitasse nas bordas do horizonte. Abraão, diante de seu povo com um semblante decidido, sentiu a urgência das palavras que lhe foram reveladas pelo Senhor. Preparai-vos, ele disse, sua voz ressoando entre as colinas. Estamos entrando em um território de desafiadora esperança, onde nossa fé será provada. Os filhos de Abraão se entreolharam, cada um refletindo sobre os desafios que estavam por vir. Agar, embora encorajada pelas promessas, mergulhou em um mar de preocupações. A comoção da incerteza nos rodeia como um vazio. O que devemos fazer, Abraão? Como vamos sustentá-los quando se aproximarem as provações? Abraão buscou nas palavras do Senhor a força que necessitava para acalmar os temores. Num momento de recolhimento, ele se lembrou do que ouvirá. Quando nosso Pai nos guia, ele nunca deixa um passo sem propósito. O Senhor se comprometeu em fazer prosperar aqueles que lhe são fiéis. Ele se voltou para Isaque, em quem viu a esperança da promessa de Deus. E tu, meu filho, carregarás o peso da aliança que o Senhor fez conosco. A jornada, porém, não era destas que se desenrolava em paz. A atmosfera ao redor crescia tensa e, nas sombras que se arrastavam por detrás das árvores, sussurros de algo maligno começavam a ecoar. Um assombro repentino dominou o ar, e alguns notaram as nuvens formar desenhos estranhos como rostos contorcidos, sussurrantes e ameaçadores. Rápido, levantem suas cabeças ao céu! Mandou Abraão, sua voz firme. O Senhor nos dará a sua proteção. Ele não nos abandona mesmo quando os ventos rugem. Enquanto o povo erguia as mãos, clamando ao Senhor, as trevas começaram a se agitar com mais intensidade. Um som profundo e reverberante ecoou no espaço, como se as vozes de antigos enfrentamentos espirituais voltassem a ressoar. A luta que Abrão temia se intensificava, e cada passo em direção à nova terra tornava-se uma dança entre luz e sombra. Clamor e invocação se elevaram como um incenso adiante da presença do Altíssimo, e, quando as vozes clamavam pela intervenção divina, a respiração da multidão unificava-se a um só ritmo de fé. Ó Senhor, que nos guiaste até aqui, não nos abandones! Gritou Agar, com lágrimas nos olhos. Faz-nos testemunhas da tua grandeza! Quando um silêncio sobreveio, a calma apenas prenunciava o que estava por vir. O céu, em resposta, começou a pulsar com raios de luz descendo entre as nuvens escuras. Um anjo do Senhor, radiante e imponente, desceu sobre eles, e sua presença iluminou o destino incerto com clareza. Não temais! Ele proclamou, sua voz ecoando como um trovão suave. Porque o Senhor Deus está convosco. Estais prestes a entrar em um pacto que não é só para vós, mas para gerações futuras. Uma nova era de salvação e libertação se aproxima. Cada sacrifício que fizerdes será a semente de uma nação grande e poderosa, sob a minha aliança. Abraão sentiu a presença divina erguendo seu espírito e a confiança refluindo em seu ser. Aquela visita celestial não era um simples presságio, mas uma confirmação do grande plano do Senhor. Atrás da tempestade, um propósito glorioso se desenhava. Ainda, no íntimo de Abraão, uma nova preocupação brotava, uma compreensão de que a promessa não se cumpriria sem um custo. Senhor, o que se espera de nós nesta jornada de fé? Qual é o sacrifício que nos será pedido para que possamos ver a tua promessa se realizar? O anjo, em resposta ao coração inquieto do patriarca, apenas sorriu, deixando escapar uma revelação intrigante. O tempo da prova é o momento de maior aliança. O que será exigido de ti do teu povo, não será a batalha que temereis, mas a coragem de crer onde não se vê. Preparai-vos, porque um novo mistério está no horizonte, e as alianças que estabelecereis influenciarão toda a terra.
Com essas palavras, o anjo desapareceu nas nuvens, mas a luz que ele deixara penetrou profundamente nas almas do povo de Abraão. Resignados, mas mais determinados, eles seguiram adiante, cada vez mais convencidos de que estavam prestes a testemunhar o cumprimento incomensurável das promessas do Senhor. Mentiras poderiam ser lançadas contra eles, e sombra poderia tentar as suas convicções, mas a revelação de Deus começava a esboçar uma clareza sagrada no horizonte. Eram chamados para serem agentes da transformação, e a verdadeira luta estava apenas começando. Com um sacrifício e um compromisso inabalável, a promessa de Deus ainda pulsava as promessas vindouras no seio de seu povo. A cada passo que Abraão e seu povo davam em direção à terra prometida, a atmosfera começava a se transformar. As nuvens escuras que antes pareciam ameaçadoras agora pareciam uma cortina que encobria algo ainda mais grandioso. A expectativa misturava-se com o temor, enquanto as sombras caminhavam entre eles, mas a chama da esperança ardia em seus corações. Agar, sentindo a pressão do futuro alongar-se, abordou Abraão à medida que a caminhada se tornava mais intensa. Meu senhor, disse ela, com uma leve tremor na voz, seremos capazes de enfrentar o que vem pela frente? Como manteremos a fé em meio a tanta incerteza? Abraão, capacitado pela palavra de Deus, respondeu de forma firme e suave: Agar, os desafios são parte da jornada de fé. Assim como Deus foi fiel em nos conduzir até aqui, Ele continuará a nos guiar. A chave está em nossa obediência e em nossa disposição de seguir, mesmo quando não vemos o caminho. Os olhares se encontraram e, por um breve momento, Agar encontrou conforto nas palavras do patriarca. O eco sutil de sua fé ressoou entre todos e como as árvores balançando ao vento, eles sentiram a presença de algo maior ao redor deles. E então, quando menos esperavam, uma nova visão se apresentou a Abraão. Durante a caminhada, uma luz ofuscante apareceu diante dele, e apesar de sua intensidade, não causava temor, mas adorável reverência. Era como se o próprio céu estivesse se abrindo, permitindo uma visão do que estava por vir. A voz do Senhor irrompeu, firme e amorosa: Abraão, não temas. O que está prestes a acontecer moldará não apenas a sua vida, mas toda a eternidade. O sacrifício que exigirei de ti será um indicador do que ainda está por vir. As palavras invadiram a mente de Abraão como uma torrente de revelação. Ele percebeu que o que Deus exigia dele e de sua descendência não era simples obediência, mas uma entrega total e incondicional ao chamado divino. O que será, Senhor? O que demandas de mim? Ele perguntou, seu coração palpitando com uma mistura de temor e expectativa. Com cada passo dado em obediência, o grande plano de redenção para os povos será revelado, respondeu a voz. O cordeiro que se oferece é apenas a sombra do que virá, um sacrifício que será feito em grande amor e dor. Um tempo se aproxima em que um filho será enviado, ele carregará os pecados do mundo e através dele, a aliança será estabelecida. A certeza de uma revelação maior tomou o espírito de Abraão. Ele se perguntou como poderia um sacrifício tão imenso ser de alguma forma ligado à sua própria linhagem. Mas o mistério envolvia mais do que ele poderia entender naquele momento. O que deverei fazer, Senhor? Implorou. Como prepararei a minha descendência para essa promessa? Prepara-os para o sacrifício de amar, o sacrifício de crer, e de sempre fazer alianças de fé. Se permanecerem firmes na verdade, eu estarei com eles. Por meio das suas provações, grandes testemunhos surgirão, e uma nação será formada em minha honra. Logo, a caminhada os levou a um vale tranquilo, onde as nuvens espessas começavam a se dissipar, revelando um horizonte iluminado e cheio de promessas. O povo se reuniu em volta de Abraão, sua presença irradiava a força da conveniência divina. Ele passou a compartilhar com eles a visão recebida, repleta de esperança e determinação. Meus irmãos, disse ele, a voz firme e apaixonada, estamos em uma jornada não apenas para uma terra, mas para cumprir um propósito. O que Deus nos preparou é maior do que qualquer circunstância. Mesmo no sacrifício, a promessa lutará para ser manifestada. O Espírito do Senhor repousa sobre nós, e a vitória é nossa, mesmo antes de começarmos a lutar. Os rostos de sua gente se iluminaram com renovado fervor. Eles estavam prontos para seguir as instruções de Deus, para se tornarem não apenas uma nação, mas a oportunidade de um novo começo para a humanidade.
Mas uma sombra imensa ainda pairava sobre suas cabeças, e um novo desafio estava prestes a se materializar. Abraão sentiu na pele o peso da responsabilidade que recaiu sobre ele. Não era apenas o futuro do seu povo que estava em jogo, mas a essência do plano redentor que atravessaria as gerações. Sabendo que a luta pela fé se tornaria mais intensa, Abraão se retirou para orar. A presença de Deus envolveu-o, e ele clamou por proteções e direções ainda mais claras. No silêncio da oração, uma nova certeza apareceu. O sacrifício será o catalisador. Em cada vida que será tocada, uma nova nação surgirá. A promessa está profundamente enraizada em meu amor. E assim, enquanto um novo dia começava a despontar no horizonte, os olhos de Abraão brilharam com a luz da compreensão. Logo perceberia que suas provações teriam repercussões insondáveis. Uma aliança divina estava em formação, e a fé que ele e sua descendência cultivariam seria a chave para algo glorioso. Mas o que mais o Senhor poderia ter reservado? E a que altura de adoração e sacrifícios levaria essa aliança? As respostas ainda aguardavam naquela jornada sagrada, onde cada passo se tornaria um ato de fé, revelando não apenas seu destino, mas o de toda a humanidade, em que o propósito de Deus sempre prevaleceria e reescreveria sua história através das gerações.